A Bíblia diz no livro de Juízes, no capítulo 4, nos versículos 4 e 5. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Hoje nós vamos estudar, meditar sobre a personagem bíblica Débora. Que se tu prestou bastante atenção, tu viu, ela era profetisa, era esposa e julgava. Então ela era juíza. Uma mulher no Antigo Testamento, chamada Débora, ela fez diferença no seu tempo, na sua geração. Ela agiu de uma forma inesperada para os padrões da época, para a cultura até da época, para a tradição da época. Débora é uma personagem digna de estudo. A gente parar e pensar o que Deus fez na vida de Débora e através da vida de Débora na história de Israel. Então, se tu é inscrito do canal Bíblia Diz, se tu é inscrita do canal Bíblia Diz, tu sabe como eu gosto de pesquisar no original, no hebraico, o significado dos nomes. Nós já estudamos muitos livros bíblicos, né? Muitos livros da Bíblia. E a gente viu quanta riqueza há quando tu vai para o original, quando tu vai para o significado no hebraico. E também eu quero aproveitar e lembrar para vocês da playlist Personagens Bíblicos, onde tu encontra estudos sobre vários personagens bíblicos. E nessa ocasião eu fazia exatamente isso. Eu dava para vocês o significado no original. Hoje nós vamos fazer parecido com Débora. Como é que começa? O nome Débora. Débora no hebraico significa abelha. Aí tu pensa assim, abelha. Tu já começa o estudo, né? A reflexão pensando. O nome da mulher era abelha. Porque para nós Débora, mas para eles era abelha. Então eles chamavam abelha, eles estavam chamando aquela mulher de abelha. O nome daquela mulher era abelha. Então tu poderia ler assim, abelha, profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel. E aí nós temos que parar, pensar, ponderar, pedir para o Espírito Santo nos explicar, nos instruir, nos ensinar. O que é abelha? O que quer significar, simbolizar? O que a gente pode interpretar de abelha? Em primeiro lugar, o título do vídeo: doçura e força. Porque a abelha a gente já lembra do mel, que é doce, né? A abelha poliniza as flores. Mas a abelha tem um ferrão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou alérgica. Eu já falei, né? Sou alérgica a muitas coisas, inclusive a insetos. Mas alérgica é de ficar mal, de inchar, infeccionar, latejar, ter febre, uma coisa horrorosa que acontece comigo. E eu já fui picada por abelha umas 3 vezes ao longo da minha vida. E é terrível. E o ferrão é terrível. E a dor é terrível. E se tu é alérgico, se tu tem alergia, é muito pior. Então a gente já para e pensa assim. Ela era uma mulher que a gente pode pensar sobre a doçura, a beleza, a graciosidade da abelha, mas a coragem, a abelha enfrenta qualquer um e ela
injeta o veneno ali, o ferrão em qualquer um, ela não teme, né? Ela morre para salvar a colmeia. Ela ataca para proteger a colmeia. Então aqui a gente já tem assim, alguma coisa da personalidade de Débora. Por que Deus levantou Débora? Por que esta abelha foi aparecer em Israel? E a abelha, ela tem essa característica, mas ela também é frágil. Ela é pequena. Tu consegue esmagar uma abelha. Tu consegue acabar com uma abelha. Então ela dependia. São tantas lições, só tu pensando no significado do nome dela. Agora eu vou mais profundo pro lado do que ela fazia. Então, ela era uma bênção, né? Porque o mel que a abelha produz é uma bênção para a humanidade, é uma dádiva, é um presente de Deus. Mas também é um animal que trabalha muito. Então eu vou listar algumas características que a gente pode aprender, né, e apreender das abelhas. São bênçãos, abençoam a humanidade, né, com o mel, com a polinização. Nós sabemos de florestas que passaram a ser destruídas porque não tinha mais abelha para fazer, né, flores, plantas. Então elas são fundamentais na natureza. É um símbolo de trabalho, de cooperação, de organização, porque as abelhas são fora de série. Se tu observar como é que elas trabalham, né, tu vê a mão de Deus ali, tu vê exatamente isso, o trabalho, a cooperação, a organização, a prosperidade, porque elas produzem muito mel, a transformação, se tu parar para pensar, que começa tudo com o pólen, é fora de série, a disciplina, há uma hierarquia entre as abelhas, o esforço, trabalho, parece que não se cansam, a fartura, a abundância, né? Porque elas produzem muito. E aí é que fala da justiça. Por quê? Porque se ela tem o ferrão, ali a gente pode interpretar como justiça também. E claro, para defender tem guerra. E o primeiro eu já falei, que era o mel, né? Então aqui entra tudo isso que eu procurei sintetizar no título, doçura e força. Ou doçura e justiça. Doçura e guerra, porque o contexto de Débora é todo esse. Aí, acho que já, olha só tudo o que a gente pode aprender só sabendo que Débora significa abelha. Agora vamos para o marido de Débora, porque ela era casada. E isso é muito interessante, porque a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela era casada e ela fazia tudo para que o seu marido fosse honrado e estivesse entre os principais. E olha o que diz aqui. Débora, profetisa, era esposa de Lapidote. Aí tá, Lapidote. Tu vai no original, tu vai pro hebraico, tu vai descobrir que Lapidote era brilho, chamas, luzes, tochas acesas, brilhantes. Então, tu tá vendo que a mulher, abelha, profetisa, esposa e juíza não ofuscava o brilho do seu marido. Ao contrário, o marido, ele era uma tocha, ele era uma luz, ele era uma chama, ele era um brilho reluzente. Quando é Deus que levanta, quando é Deus que chama, quando é Deus que está fazendo, a luz não é apagada, ela é colocada no alto. Então o Lapidote, ele era brilhante, reluzente. Aí continua. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. A gente já falou sobre a lição espiritual das árvores. O desejo de Deus que a gente, que nós, seus filhos e filhas,
sejamos plantados como árvores. E eu falei para vocês naquele vídeo sobre a palmeira, que a palmeira é forte, ela é imponente, ela é um símbolo. E aqui ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Então, debaixo da palmeira da abelha. E aí fala entre Ramá. Ramá é um lugar alto, imponente, que também é um posto de vigia. É um poste de vigilância, de segurança, de tu estar cuidando. E Betel, que é a casa de Deus. Então, olha o que está sendo dito aqui para nós. Que ela atendia debaixo da palmeira, que ficava entre um lugar alto e a casa de Deus. Ela atendia, ela tinha autoridade, ela tinha visibilidade, ela tinha reconhecimento, ela tinha poder, mas isso era na casa de Deus, era na presença de Deus, era sob a proteção de Deus. Então ela atendia debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, entre o lugar alto, importante. Há um reconhecimento humano, há uma hierarquia, uma autoridade humana, há um lugar humano. Mas isso não vale nada se tu não estiver na casa de Deus, se tu não estiver na presença de Deus, na direção de Deus, sob a poderosa mão de Deus. Tu vai ser exaltado, tu vai ser colocado no alto, tu vai estar numa posição, mas tu tá humilhado, dependente de Deus, da casa de Deus, da presença de Deus, da provisão de Deus. Vamos continuar. Na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Efraim é aquele que prospera, é frutífero, ou que dá duplo fruto, ou dá muito fruto. Então os filhos vinham até ali, os filhos de Israel. Pensa que ela tinha alimento, ela tinha fruto, ela tinha provisão para dar para os filhos de Israel. Então olha que maravilha, tudo isso só no original. Só vendo o significado dos nomes próprios, de Débora, Lapidote, Ramá, Betel e Efraim. E aí a gente volta para o significado de abelha, e aí tu lembra que Deus falava que ia levar o povo dele para uma terra que mana leite e mel. Então tu tá buscando sempre este lugar em Deus, esse lugar de provisão, de fartura, de abundância, de sustento, de dependência, de alimento. Tu quer uma terra que mana leite e mel. Tu quer estar na presença de Deus, na casa do Pai. Porque ali tem pão, ali tem provisão, ali tem palavra, ali tem profecia, ali tem sabedoria, tem discernimento, tem força, tem alegria, tudo o que tu precisa, cada uma das tuas necessidades. Tu vai ser suprido, tu vai ter provisão na casa de Deus, na casa do Pai. Por isso que os filhos de Israel vinham até a palmeira de Débora para apresentar as suas questões. Enquanto o povo fazia o que era errado, porque a gente estudou essa semana de que quando o juiz morria, o povo ia para o pecado, né? O povo obedecia enquanto o juiz vivia. Então, neste período aqui, a juíza era Débora. Então, enquanto o povo estava, vamos dizer assim, pervertido, desencaminhado, desviado, Débora fazia a vontade de Deus. Uma mulher casada profetizava, julgava e resolvia as questões do povo. Ela era usada por Deus para abençoar Israel. E aí nós vamos seguir no capítulo 5 e vamos ver no 3. Juízes 5, 3. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel.
Então, tudo que a gente falou sobre Débora, aqui diz, ó, ela cantava e salmodiava. O que quer dizer isso? A Bíblia diz em Efésios 5,19 que se tu quer ser cheio do Espírito Santo, tu tem que cantar, louvar, adorar, encher a tua boca, tua alma, teu espírito de louvor e adoração a Deus. Então, nós podemos, por extensão, dizer, afirmar que Débora era cheia do Espírito Santo, porque ela cantava e salmodiava ao Senhor Deus de Israel. Vamos para Efésios 5:19 para tu ver se, vamos assim, a fórmula de tu ser cheio do Espírito Santo, qual é? Efésios 5:19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se tu quiser ser cheio do Espírito Santo, tu tem que falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então, além de tudo isso, Débora, ela era uma adoradora. Ela louvava e adorava ao Senhor. Salmodiava. Ela sabia os salmos. 5:7 em Juízes. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Então, no meio de uma geração má e perversa, desviada, pecaminosa, ela se levantou. Ela foi levantada por Deus para aquele tempo. Uma mulher. Tava todo mundo, ó, ficaram desertas as aldeias, todo mundo fugiu, todo mundo com medo. Lê a história toda para tu entender. Ela se levantou. E isso é uma lição para nós. Se tu quiser fazer diferença no teu tempo, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, por onde quer que tu ande, tu vai ter que te levantar, tu vai ter que te posicionar, tu vai ter que ter uma atitude. E Débora teve essa atitude. Filipenses 2:15, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então ela se levantou para fazer a vontade de Deus. Juízes 5:9. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Então, assim como Davi, ela escolheu um lado. Meu coração está com os comandantes de Israel. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero fazer o que agrada a Deus. Então, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que entender onde que está o bem e onde que está o mal. De que lado eu posso agradar a Deus e de que lado eu posso desobedecer a Deus. Quer dizer, o que eu quero da minha vida? Agradar a Deus, obedecer a Deus? Ou eu quero seguir a manada, seguir o mundo, seguir o que está posto? 1 Samuel 18:17. Saul disse a Davi, aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim, não seja contra ele a minha mão e sim a dos filisteus. Aqui está sendo dito o quê? O contexto não é o que nos importa, né? O que nos importa é que Davi era valente e travava as batalhas do Senhor. E assim como Débora, que era uma mulher, foi valente e lutou as guerras do Senhor. Eu estou comparando uma mulher em Juízes com o rei Davi, que enfrentou Golias, o gigante, que lutou as batalhas do Senhor. Porque ela disse que o coração dela estava com os comandantes de Israel.
E teve algum comandante mais importante, mais famoso do que Davi? Olha a profecia, ela era uma profetisa, ela era uma profeta. Ela sabia o que ela estava falando? Não, ela estava profetizando, ela estava sendo usada por Deus para profetizar. Salmo 16:3. Ela estava figurando, vamos dizer assim, né? Entre os mais importantes, entre os comandantes de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel. Salmo 16:3. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quando tu escolhe um lado, quando tu te posiciona, quando Deus te chama e tu diz sim, Senhor, tu te levanta, tu vai estar entre os santos que estão na terra. Tu vai estar entre os notáveis, os excelentes, os escolhidos, os comandantes de Israel, os líderes, aqueles que são chamados para fazer a vontade de Deus. Então, Débora, ela se destaca. É algo assim que não tem como tu pular, né? É uma mulher, uma juíza, uma profetisa, uma líder. Gálatas 3:28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Nós sabemos que em Cristo não tem homem nem mulher. Deus levanta quem Ele quiser. É Ele que exalta e é Ele que abate. É Ele que levanta e é Ele que derruba. Ele escolhe cada um de nós para um tempo determinado, para uma missão determinada. E quanto mais cedo nós entendermos e reconhecermos isso, nós estamos louvando e adorando a Deus. Juízes 4, de 19 a 21. Aí tu vai ver assim, como é que essa história terminou. Juízes 4:19. Então Cícera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto, dormia profundamente. Foi assim que ele morreu. O que aconteceu? Jael, ela matou Cícera, que era o comandante, que era o general. Então, os inimigos foram destruídos pela mão de uma mulher. E olha só, vai mais um pouquinho. Juízes 5, 24 a 27. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Eber, o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu água e ela lhe deu leite, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela ele se curvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Deus deu a vitória para Israel pelas mãos de uma mulher, Jael. Só que tudo isso aconteceu porque Débora, a abelha, a doce, mas forte abelha, foi usada por Deus. E isso nos lembra as palavras do Senhor Jesus, de que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. Nós aprendemos com o exemplo de Débora, de que uma mulher pode ser usada por Deus, na sua doçura, mas na sua força. Ela pode produzir mel, mas ela também pode lutar na guerra. Ela pode fazer justiça, ela pode profetizar.
ela pode ser tremendamente usada por Deus para livrar Israel dos seus inimigos. Que hoje tu possa meditar nesse exemplo de Débora, que reunia a doçura e a força.